Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Hoje é o quarto dia da série, Os Milagres de Jesus. Eu vou continuar na temática aí, tá? O tema de hoje é o milagre da moeda na boca do peixe. Vamos lá, diz assim o texto sagrado. Eita, essa aí é para pôr no Face, é? Vai. Nunca pega uma boa, já fiz uma pose agora. Isso aqui é o quebra-gelo do culto, entendeu? Vamos lá. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, que era uma taxa do imposto do templo. E disse, o versículo ainda 24, eu não terminei a leitura. E perguntaram, e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas, ou seja, a taxa para a manutenção do templo? Disse Pedro, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, veio antes, olha, sem Jesus ter ouvido nada do que Pedro estava falando com aqueles cobradores lá de taxa, de impostos. E aí Jesus já antecipa dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Verso 26. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, olha que lindo, estão livres os filhos. E abrindo a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Dívida paga. Pode se assentar, glória a Deus. O contexto deste milagre é antecedido pela transfiguração e pelo anúncio que Jesus fez aos discípulos que morreria na cruz. Lembra? Ele está no monte, se transfigura e eles puderam ver a glória do Cristo vivo e o Pai bradando, esse aí é o meu Filho amado, verdadeiramente o testemunho de Deus, do seu Filho bendito, do seu Filho glorioso. E agora, essa história que nós lemos é sucedida. Eu falei o que veio antes, agora o que veio depois. No capítulo 18, texto, Jesus pega uma criança e coloca no meio deles, porque eles estão perguntando quem é maior no reino de Deus. Aí Jesus pega uma criança, mostrando que o maior no reino de Deus é aquele que é humilde e aquele que tem a disposição em servir. Então veja que coisa tremenda aqui desse texto. E aí Jesus fala, pega aquela criança e dá exemplo de humildade da criança. E aí ele fala que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então olha só o contexto, que coisa tremenda. Ele estava no alto monte, ele é Deus, só que agora ele humildemente ele desce do monte. Olha só, falando da sua... Aqui está uma lição espiritual, ele toma a forma humana e vem aqui resolver as questões dos homens. E aí ele dá lição aqui agora de humildade e serviço. Então, esse texto aqui do milagre está justamente no meio disso. Então, acima da questão literal que aqui aconteceu do pagamento de impostos, essa história carrega uma mensagem linda e profética. E é o que eu quero trabalhar esse texto aqui de uma forma profética. Pois bem, o texto começa dizendo, e chegando eles, Jesus e os discípulos, a Cafarnaum, aproximaram-se, agora veio os cobradores de impostos e aproximaram logo de Pedro, mostrando que Pedro tinha uma liderança entre eles ali. E aproximaram-se de Pedro
os que cobravam as didracmas, que é 2 dracmas, 2 dias de salário, no caso aqui, da época. Então, os que cobravam essas didracmas, ou a taxa, imposto do templo, e disseram, vosso mestre não paga as didracmas? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, cobravam as didracmas. Isso é muito tremendo, há uma lição muito forte aqui. Conforme nós lemos em Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 ao 16, Deus, ele deu uma ordem para Moisés. Eu quero ler, como não é uma história muito conhecida, eu quero ler porque vai trazer uma aplicação muito grande ao coração dos irmãos. Então, quem foi que estabeleceu essa taxa, esse pagamento de imposto aqui do templo? Foi o próprio Deus em Êxodo 30, do versículo 11 ao 16, que era nada mais e nada menos de que uma taxa, que era uma oferta memorial do resgate da alma feita pelo Senhor. Olha lá, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando contares. Então Deus fala, essa taxa que eles vão pagar, que é uma oferta memorial, é simplesmente porque para eles lembrarem que eles foram resgatados. Resgate é alguém que paga um preço para libertar um prisioneiro. E quem é que foi que libertou Israel da escravidão? Foi Deus. Então todas as vezes que eles traziam aquela oferta, aquele pagamento daquela taxa, ele estava se lembrando, nós temos um dono, porque ele nos resgatou. Guarda isso. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, ou seja, que tiver escrito lá, que fazer parte do povo de Deus. Então só pagava essa taxa quem fazia parte do povo de Deus. A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este é o ciclo de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Olha só que lindo. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará esta oferta ao Senhor, essa taxa. Vamos lá. O rico, olha que coisa tremenda, o rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo. Por quê? Porque uma alma vale o mesmo preço. Não importa se é rico, se é pobre, se é pequeno, se é grande, uma alma tem um só preço, é o mesmo preço. Ou seja, o mesmo preço que foi pago pela minha, foi pago pela sua e de qualquer outra pessoa. Pela nossa salvação. Quando derem a oferta ao Senhor para fazer inspiração por vossas almas. Isso é tremendo. Verso 16 encerrando. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória, não esqueça isso, para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas, que é perdão. Então Deus estabeleceu essa taxa do santuário, mas como uma oferta memorial. Cada vez que eles traziam aquela taxa, tá certo? Eles estavam se recordando, Deus nos resgatou, Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso libertador. Foi Deus que nos alcançou. Então nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono, alguém que nos resgatou. Glória a Deus. Então esse povo, ao entregar esta taxa do imposto como oferta memorial ao Senhor, eles estavam declarando que reconheciam que a salvação e a libertação vem do Todo-Poderoso, vem do nosso Deus. Agora veja, em 1 Crônicas 21, do 1 ao 30, eu cito esse texto, Davi caiu em qual soberba? O texto diz que Satanás incitou o coração de Davi a fazer uma contagem do povo. Ele sai contando o número do exército. Só que você não vê Davi fazendo essa oferta. Davi não tira a taxa, Davi não cobra a taxa, e ele simplesmente levanta o censo, conta o número dos seus soldados, tá certo? Só que ele não paga, ele não cobra a taxa de cada um deles. E aí sabe o que aconteceu? Como ele não pagou essa taxa, que era uma oferta memorial, lembrando que só Deus liberta, só Deus salva,
E aí o que aconteceu? Deus veio com a praga. E a praga matou 70 mil israelitas, 70 mil judeus foram mortos. E quando é que a praga cessou? Quando ele foi lá na era de Onã e ofereceu um sacrifício. Então, através do sacrifício, a morte cessou. Qual que é a lição aqui? Qual que é o mistério? Quando o sacrifício é feito e a praga cessa naqueles dias, mostrando assim que a salvação não é conquistada, mas a salvação é recebida da parte do Senhor. Quando Davi, ele levanta o censo, ok? Ele sai contando o povo e não tira a taxa, não dá aquela oferta memorial. O que ele está dizendo? Foi na força do nosso braço que vencemos. Foi na força do nosso braço que conquistamos. Então ele está atribuindo o que ele é, o que ele conquistou, não ao Deus que o salvou e libertou, mas ao número e à força do seu exército. Aí só para Deus corrigir Davi, tirar aquela arrogância e prepotência humana, Deus foi diminuir o povo com a praga. E agora, eita, é esta oferta aqui que esses homens estão perguntando se Jesus paga ou não paga. Aleluia! Ou seja, este texto de Mateus 17, 24 revela o quê? Que Jesus, ele é o que cumpre o resgate da nossa alma. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 18. Capítulo 1, versículo 18 e 19, veja só, Jesus cumpre esse propósito, Jesus cumpre esta oferta do resgate da nossa alma, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, olha lá, com prata ou com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, Ele pagou o preço da nossa redenção, Ele pagou o preço da nossa salvação. Quando eles traziam aquela taxa, aquele pagamento estava apontando, Ele é que nos resgata, Ele é que nos salva, não é força do braço humano, a salvação não é conquistada, a salvação é uma obra divina. Aleluia, aleluia. Nós somos comprados e fomos comprados com esse sangue maravilhoso. E o que me chama a atenção é resgatados, olha lá, resgatados da vã maneira de viver. A nossa vida antes de Cristo é uma vida inútil, porque ela não tem um propósito eterno. E tudo aquilo que é passageiro, ou seja, que não conta com Deus, se torna inútil. Porque tudo aquilo que uma pessoa vive aqui na terra sem Deus é inútil, porque ela não vai ter recompensa e resultado de nada. Mas tudo que você vive com Deus, até um copo de água fria, você tem recompensa. Só Deus dá propósito eterno de vida para nós. Ele nos resgatou de uma vida vazia, de uma vida inútil. Ele nos deu uma vida de propósito. Vamos lá. Aqui vai uma outra lição. O vosso mestre, verso 24, o vosso mestre não paga essa taxa, esse imposto? Olha o que eles estão dizendo, negativamente, ó, não paga. Aqui eu quero aplicar aqui, uma lição importante. Primeira lição que eu quero aplicar. As pessoas carnais sempre veem Jesus negativamente. Olha o que eles veem. E aí, seu mestre não paga? O que eles nos dizem? O seu mestre paga ou não paga? Eles já chegam com negativa. Então, todas as pessoas que vivem na carne têm uma visão negativa de Jesus. Você entende por que as pessoas falam para você? Por que você vai tanto na igreja? Por que você... aí eles usam aquelas coisas. Você fica dando dinheiro para homem, para pastor. Eles têm uma visão carnal, negativa de Jesus. Agora, olha que coisa tremenda. E a Bíblia responde por que eles têm uma visão negativa de Jesus. Sabe por quê? João 7,7 está escrito assim: o mundo me odeia, porquanto testifico que as suas obras são más. Jesus é luz e o mundo está em trevas. Quando a luz bate, o defeito aparece. E aí, entende? Por isso que quando se fala de Jesus, o que acontece? Todos os defeitos ficam expostos. Por isso que o segredo é pregar o
evangelho, pregar a Cristo. Porque quando nós pregamos o evangelho, não precisa falar mais nada, só prega o evangelho, a própria pessoa vai ver, meu Deus, olha o estado que eu estou, olha a miséria que eu estou. Só que existem pessoas que vivem aquilo que a Bíblia chama, enganam-se a si mesmo, entende? E aí é onde entra que perseguem a Cristo, falam mal daquilo que não sabem. Então tem uma visão negativa, por quê? Porque a presença de Jesus denuncia. O Senhor testifica que este mundo é mau e é contrário a Ele. Agora escute, os judeus rejeitaram Jesus por orgulho. João 1,11 diz, ele veio para o que era seu. E os seus, se tratando dos judeus agora, e os seus não o receberam. Então os judeus por orgulho, porque eles queriam um rei, como você sabe, um guerreiro, não alguém que viesse lutar espiritualmente, vencer espiritualmente. E aí então os judeus o rejeitaram. Veja só, o povo de Nazaré, por causa da incredulidade, rejeitou Jesus. Em Marcos capítulo 6, do 2 ao 6, como Jesus era humano, ele estava ali na condição humana, tá certo? E Jesus vivia como um ser humano normal, a única diferença é que ele tinha uma vida 100% pura, santa, mas Jesus tinha uma vida normal, de comer, beber, dormir, trabalhar, Jesus tinha uma vida normal. E ali, como eles viram Jesus crescendo, e ali chegou um dia que Jesus veio na sinagoga, trouxe aquela palavra, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e falou, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E o texto diz que eles ficaram assim maravilhados, falou, mas como pode vir tanta sabedoria deste homem? Você não está vendo o seu pai, seu padrasto aí José, sua mãe Maria, suas irmãs, seus irmãos aqui no nosso meio? E eles ficavam admirados. E aí o texto diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eles ali se acostumaram com a presença de Jesus, a ponto de eles mesmos não acreditar que o Deus Todo-Poderoso, o Messias, não poderia ser uma pessoa tão simples como ele era. Então veja só, o mundo verdadeiramente gosta de pompa, gosta de status, mas Deus gosta de humildade, irmão. Agora pasmem, os próprios familiares de Jesus rejeitaram ele por incompreensão. Se você ler Marcos 3, 20 e 21 e João 7, 5, o texto diz, e os seus irmãos não criam nele. Chegou o momento que Jesus estava fazendo a obra ali a todo momento, que ele não tinha tempo, diz o texto que eu citei, Marcos 3, 20 e 21, que ele não tinha tempo nem para comer. Sabe o que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus falaram? Ele está fora de si. Em outras palavras, está dizendo, ele está doido. Irmão, a própria família de Jesus, em primeiro momento, não acreditou nele. Não acreditavam, era incrédulo a respeito dele. Veja, olha que Maria recebeu a visitação do anjo. Hora que eles, você percebe só como que o ser humano é caído, é terrível. Mesmo com todos os sinais aparentes, os irmãos de Jesus mesmo só foram crer nele só depois da ressurreição, para você ter uma ideia. E aí depois Judas escreve, eu sou servo de Jesus. Quando ele escreve a sua epístola, Tiago, quando escreve a epístola, servo de Jesus, tá certo? Só depois que eles se converteram. Outra coisa, a multidão rejeitou Jesus por ignorância. Lembra quando ele, em João 6, ele multiplicou pães e peixes? Aí o povo falou, esse é o rei que deveria vir ao mundo. Mas Jesus ali, em primeira instância, ele não veio como um rei humano, depois que ele vai vir reinar na terra. Ele veio como aquele que veio resgatar o ser humano dos seus pecados. E aí Jesus fala, ó, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles estavam entendendo literalmente que tinha que cometer canibalismo. Aí por ignorância, quem é que pode ouvir um discurso desse? E aí João 6,66, até o número da besta, ó, João 6,66. E muitos o deixaram e não seguiam mais. E eram discípulos, muitos discípulos. Lembra que ele teve que falar para os 12, e vocês, querem ir embora também? E aí Pedro falou, não, só tu tens palavras de vida eterna. Agora veja, então, as pessoas na carne têm uma visão negativa de Jesus. Agora aqui que está o coisa tremenda. Mas quando as pessoas conheciam a Ele, ficavam impactadas, ficavam maravilhadas. Em João 1, 45 ao 51, lembra? Filipe falou para Natanael,
encontramos o Messias. Ah, é mesmo? De onde que ele vem? De Nazaré. Aí você me desanima. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja. Jesus diz para ele: você é um israelita em que não há dolo, mas de onde me conheces tu? Antes, guarda essa palavra que daqui a pouco você vai entender. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi tu estando debaixo da figueira. Ah, Senhor, tu és o Cristo, o Messias. Só porque disse isso tu crês? A partir de hoje você verá os céus abertos e os anjos subirem e descerem sobre a cabeça do Filho do Homem. Aleluia. Conhecer Jesus é tão fascinante. Conhecer e se relacionar com Cristo é tão assim, não me falta adjetivos, palavras aqui para descrever o que é conhecer a Cristo. João 7, do 44 ao 46, os fariseus mandaram uns soldados ali, uns homens, e prendê-lo, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Jesus ia estar ali na festa dos tabernáculos, aí esses homens aí, os religiosos, falou: vai lá e prende ele, pega ele que nós vamos dar cabo dele. Só que quando esses homens que foram prender Jesus, eles não conheciam Cristo pessoalmente, se relacionar com ele, de ouvir ele, só ouvia do que os outros falavam. Ele é falso profeta, ele não é isso coisa nenhuma. Aí olha o que aconteceu. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxeste? Porque eles foram para prender Jesus. Olha o que aconteceu agora. E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Sabe o que eles estão dizendo? Nós estamos impactados, nós estamos maravilhados. Esses homens foram com a má intenção, e agora voltaram maravilhados depois de ouvir esse sermão. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, diz o Senhor, rios de água viva, fluirão do seu interior. Aqueles homens, quando ouviram aquela palavra, eles começaram a entender: é dele que nós temos sede, ele é a fonte das águas da vida. Conhecer Jesus é a coisa mais linda, mais maravilhosa. Cada dia que passa, o nosso amor por ele cresce, aumenta, e nós ficamos fascinados com a beleza do Senhor. Por isso Davi falou: eu só busco uma coisa, eu quero ficar todos os dias na sua casa, aprender no seu templo e contemplar a sua formosura, a sua beleza. Jesus é graça sobre graça, Jesus é totalmente gracioso. Há uma beleza incomparável no nosso Cristo. Não há nada neste mundo, nem no vindouro, que possa se comparar à beleza de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pode levantar uma das mãos para os céus, só para dar brados de júbilo e louvor, porque verdadeiramente reconhecem que Jesus é admirável. Chorebandi que va suribientre va suracasso sobecasatara calaxéria. Aleluia. Agora veja que coisa linda. O Pedro, versículo 25, o Pedro diz: agora veja, Pedro conhecia Jesus, sim, ó. Aqueles homens que não conheciam Jesus, e aí, não paga? Olha o que Pedro disse ele: sim. Olha a palavra de Pedro: Jesus, sim. Vamos lá, vou aplicar a palavra. Em relação a Cristo, Pedro disse sim. Primeiro ponto: todos aqueles que tiveram uma experiência pessoal com Jesus podem dizer sim, ou seja, na carne não, ou seja, experiência negativa. Depois que o conhece, é sim. É sim, é sim o que é o que diz a Bíblia no Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha o que a Bíblia chama, olha o que a Bíblia diz. Ali é um imperativo: provai, a Bíblia está dando uma ordem.
Ei, não só fica ouvindo falar, prova. Provar é como você saborear um alimento. Eu acredito que você já viveu essa experiência. É simples, mas vale. Você já viu aquela experiência, você já viu... minha mãe vivia oferecendo quiabo. Eu falava, eu olhava aquele negócio e falava, não gosto disso aí não. Irmão, hoje dá trabalho de parar de comer isso, de tanto que é gostoso. E eu dizia que não gostava por causa da aparência. Mas depois que eu provei... Tem muita gente que vê os crentes no mistério, na glória, naquela alegria, fazendo a obra para cima e para baixo. Olha e fala, meu Deus, meu marido está bitolado, minha esposa está ficando doida. Vem provar disso que você vai entender. Você vai entender que ele abre mão de qualquer coisa lá fora só para estar em comunhão com Deus. Que para ele estar no culto nunca foi cansaço, sempre foi privilégio e prazer. Pedro provou, por isso que ele está dizendo sim, Pedro provou de Jesus. E quando foi que Pedro provou de Jesus? Lembra que ele estava numa noite de frustração, trabalhou a noite inteira? Jesus apareceu pela manhã. Lucas 5. E aí Jesus pegou e falou, senta aí um pouco, ouve a palavra. Aí depois que Jesus prega no barco de Pedro, aleluia, Jesus falou, agora volta, vai lá, pega a sua rede, lance em alto mar. E o texto diz, quando ele joga na primeira vez, aleluia, quando ele joga a primeira vez, ele pega aquela montoeira de peixe. O barco quase a pica, ele chama os companheiros, me ajuda. Aí dividiu tudo com os companheiros. Quando o Pedro vem para a beira da praia, onde estava o Senhor, olha o que ele disse, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aí vem a pergunta, como que Pedro pode ficar maravilhado com pescaria se ele estava acostumado a pescar peixe? É que aquela pesca não foi normal, foi uma pesca sobrenatural. Olha como Deus é tremendo. Existem pessoas que podem ter uma experiência com Deus, naturalmente nós temos na casa de Deus, mas tem pessoas que vai ter experiência com Deus, é mesmo no seu trabalho. Jesus vai se revelar para você no meio do seu trabalho. Aleluia, glória a Deus. E aí olha o que aconteceu quando ele provou de Cristo. Eu estou fascinado pelo Evangelho. Quando ele prova de Cristo, irmão, ele está vivendo a maior colheita, ele está vivendo a maior explosão financeira, empresarial. Aí Jesus pega e diz para ele, você não vai ser mais pescador de peixes. A partir de agora você vai ser pescador de homens. O que ele fez com aquela pesca? Diz o texto, e deixando tudo. Olha lá, não deixou um nem dois, e deixando tudo. Alguém poderia olhar para Pedro e dizer, tu é louco, hein? Tu tá maluco, hein? Você está na maior prosperidade, a sua empresa está bombando, as coisas que agora encaixou. E deixando tudo, o seguiu, porque Jesus é sim. Quando você tem um encontro, uma experiência com Deus, tudo passa a ser nada e Jesus passa a ser tudo. Vou repetir, oh meu Deus. Quando você tem uma experiência real e verdadeira com Jesus, tudo nessa vida passa a ser nada, porque você agora se encontrou com aquele que é tudo. Adore a Deus por esta palavra. Que lindo, irmão. Você viu? Nada segurou Pedro. Depois que você prova Jesus, as coisas dessa vida se tornam insignificantes. Você viu que ele não ficou impactado com a pescaria, ficou impactado com a presença? Porque agora o que vai te maravilhar não são as conquistas da terra, é conhecer Ele cada dia mais. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. E Pedro disse sim. Segunda aplicação desse texto, sim, porque todas as promessas se cumprem em Jesus.
Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Olha que lindo. Eita Deus, que coisa linda. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, sim. Olha o que o texto está dizendo. Deus não volta atrás com a sua palavra. A palavra de Deus é inabalável, é firme. E todas as promessas de Deus são em Jesus o sim. Todas as promessas de Deus se cumprem em Jesus. Em Jesus. E por meio dele, o amém. Sabe o que significa o amém aqui? Oh meu Deus, em Jesus, primeiro, a resposta às promessas de Deus é sim. O amém é a assinatura de fé e de confiança que nós temos na fidelidade de Deus. Deus diz: todas as minhas promessas são no meu Filho Jesus. Sim, tudo que Deus prometeu, salvação, vida eterna, transformação, enfim, todas as promessas, não é não, não é dúvida, não é incerteza, todas as promessas são sim. Nele você tem o sim. Alegra o teu coração. E por ele o amém significa o quê? Nós damos o amém. Amém significa assim seja, é concordância. Nós estamos dizendo, eu assino embaixo. A nossa confiança que Deus irá cumprir realmente o que falou através do seu Filho Jesus. E aí vai encerrar como? Para a glória de Deus por nós. Ou seja, Deus vai cumprir. E nós só vai sobrar o que para nós? Só dar glória a Deus. Então nele temos o sim. Jesus é sim. Jesus é sim. Você tem o sim de Jesus. Vamos lá. Versículo 25 agora. Nós vamos para o verso 25b. E entrando, olha que lindo. E entrando Pedro, Jesus lhe antecipou, guarda isso, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra os tributos ou impostos, de seus filhos ou os alheios? É que naquela época, os reis não cobravam, os reis não cobravam impostos dos seus filhos, somente dos seus súditos e dos estrangeiros, tá certo? Agora, uma coisa que é interessante, Jesus não estava, perceba só, Jesus não estava quando os cobradores de impostos vieram falar com Pedro. O problema estava do lado de fora. E aí Pedro foi e falou: não, meu Senhor paga sim, claro que está tudo em dia. E aí quando Pedro entra, Jesus se antecipa, sem saber de nada, mas Jesus já sabia de tudo. A palavra antes, pega isso aí, a palavra antecipou aí significa vir antes. Jesus é o Deus de antes. Está escrito no Salmo 139:4. Antes que saísse qualquer palavra da nossa boca, Ele já sabe tudo o que vamos dizer. Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, antes que houvesse dia, eu sou. Quem é que pode fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Salmo 92, antes que os montes se antes que os montes se formassem de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em 1 Samuel 16:1, Deus falou para Samuel: pega o teu vaso de azeite e vem. Perceba, Deus está falando com Samuel aqui, mas está dizendo para ele: pega o teu vaso de azeite e vem, como se Deus já estivesse lá com Davi. Sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Antes de você descer o azeite na cabeça dele, ele já é o meu escolhido. O azeite só vem para confirmar o que ele já é na minha presença. Eu cheguei antes, Samuel. Em 1 Reis 19:9, o profeta Elias entrou na caverna. Deus pegou e falou: o que fazes aqui? Porque antes dele chegar naquele estado, Deus já estava esperando ele. Antes de ele chegar naquela situação, Deus chegou primeiro. Significa que a situação não vai vencê-lo, porque antes que você chegasse nessa luta que você está passando, Deus já estava lá, te esperando para dizer que é contigo, te dará vitória. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Ele é o Deus de antes.
repetindo João 1,48, antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. E Jeremias 1,5 que não pode faltar, antes que fosse formado no ventre, antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Agora pega isso aqui, que coisa linda. Jesus sabia o que aconteceu lá fora e trata Pedro pelo lado de dentro. O problema estava onde? Lá fora. E o problema que estava lá fora, Jesus trabalhou para o lado de dentro. Perceba, o problema está fora, mas Jesus trata pelo lado de dentro. Isso já era um prelúdio do episódio da negação. Marcos 14:30. O que Jesus falou? Pedro falou: eu vou contigo até o fim. Antes que o galo cante 2. Marcos 14:30. Antes que o galo cante 2, tu me nega 3. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Antes que surgisse a tua negação, eu já estava aqui para te restaurar. Isso é coisa linda demais. Antes que você chegasse ao estado que você está, muitas vezes negativamente falando, o Senhor já estava. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele já resolve as coisas antes. Antes de acontecer, Jesus já resolveu. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, fostes elegidos, escolhidos nele. Então, antes que houvesse fundação do mundo, antes que houvesse pecado, ou seja, antes que houvesse ser humano e o ser humano pecasse, já estava Deus escolhendo para salvar no seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, antes que surgisse o problema, já existia a solução. Jesus está antecipando hoje aqui. Oh, glória seja dada. Sabe por quê? Porque Ele não é pego de surpresa. Aleluia. Jesus não é pego de surpresa. Antes de acontecer qualquer coisa, Ele já está sabendo. Versículo 26. Disse-lhe Pedro. Aí agora Pedro diz corretamente: de quem cobram? Dos alheios. Aí aqui que está, disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Essa palavra é melodia aos meus ouvidos. Por que os filhos estão livres? Porque João 8:32 e 36 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pelo menos 5 coisas que Cristo nos liberta. Primeiro, Cristo nos libertou das exigências ritualísticas da lei, o legalismo. Esse eu quero ler, Gálatas 5:1. Porque os judeus estavam dizendo: para vocês serem salvos, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar o Yom Kippur, vocês têm que guardar o dia das festas, vocês têm que guardar a Páscoa, e estava colocando esses rituais, todas essas coisas, vocês têm que guardar. Aí Paulo chegou e falou: vocês estão equivocados, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós somos um povo livre. Só que aí ele dá um adendo, ele diz: mas não usa a tua liberdade que você tem em Cristo para dar lugar à carne. A nossa liberdade é para fazer a vontade daquele que nos chamou. Glória a Deus. Então tem pessoa que fala: para você viver isso, para você ser aquilo, e você tem que guardar rituais da lei. As pessoas, aí você tem aqueles pastores que usam aquele talite, põe a arca da aliança. Ó, palhaçada. Cristo já me libertou dessas coisas, Ele já cumpriu, eu não preciso mais cumprir mais nada disso. Isso vale para você ficar atento, ok? Aí as pessoas falam: para você ser abençoado, você tem que fazer isso, você tem que pegar a fronha do sonho, você tem que pegar a meia da vitória, a lasca da cruz. Diga com a mão direita levantada: eu sou livre.
O que eu preciso para ser abençoado é crer em Jesus. É isso que eu preciso para ser abençoado. Aleluia! Segundo, Cristo me libertou. Agora vai aumentando aqui, hein? Cristo me libertou da escravidão do pecado. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça. Você não é mais escravo do pecado. Escute, enquanto você ficar tentando sair do pecado com a sua força, pastor, eu fumo, pastor, eu bebo, pastor, eu prostituo, pastor, eu ainda vejo pornografia, pastor, eu não consigo sair disso, é porque você está tentando sair com a tua força. E em João 8,34 diz que aquilo que você é vencido, você se tornou escravo, mas você já não é mais escravo, porque o pecado não pode te dominar, essa indecência não pode te dominar, porque está debaixo da graça. É pela graça, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Diga com as duas mãos, o mais alto que você pode levantar, diga: oita, xobacaçai. Diga bem forte: eu estou debaixo da graça. Choreba cabasi teresias, chorema canta labassúria. Se o pecado está te chamando, está te convidando, está dizendo: vem aqui, você diz para ele: eu rompi com você, você não é mais o meu dono, você não manda mais em mim, eu estou liberto, eu sou filho, e o Filho de Deus é livre. Eita, rupiou tudo aqui agora. Estais debaixo da graça. Segundo, Cristo nos libertou da condenação e da culpa. Romanos 8,1. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação se você crê em Cristo e vive pela fé nele, ok? Já não há mais condenação. E aí eu cito aquele texto lindo, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Toda pessoa habitada pelo Espírito Santo não pode ser escravo. Toda pessoa habitada pelo Espírito Santo não pode ser viciado e dependente, aleluia, dependente de coisas. Sabe por quê? Porque o Espírito habita em você, o Espírito habita em você, o Espírito mora em você. Onde está o Espírito, aí há liberdade. E nós, com a cara descoberta, resplandecendo na nossa face a imagem do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória. Cada culto é uma glória, cada palavra é uma glória, cada mensagem é uma glória, cada louvor é uma glória, que Deus está transformando a sua igreja. Não abaixa o nível, é de glória em glória. Abre a tua boca. É por isso que crente que dá glória é mais parecido com Jesus mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Não baixe o nível. Você é liberto, você é transformado. A nível na tua vida é de glória e mais glória, de glória e mais glória. Não cobaça. Eita, eu vou deixar você dar glória aí. Deus está falando, não, eu vou até descer para dizer isso. Não baixe o nível da tua espiritualidade, porque o Espírito mora em você. Você é a casa de Deus, você é a morada do Altíssimo, você é filho, e se é filho, quem domina é o Espírito, quem controla é o Espírito, quem manda é o Espírito, e Ele está te transformando. De glória em glória, de glória em glória, de uma revelação de Cristo a outra revelação de Cristo. Não baixa o nível não, bem. Não baixa o nível da espiritualidade não. Vamos lá? Quarto, Cristo nos libertou do medo. Para que temer?
Se eu estou guardado, porque nunca batalha. Amém. Romanos 8, 15 e 16. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O espírito que está em você não é de escravidão que te leva ao medo. O espírito que está em você é santo. É o estobá, cobe, xerecou, blasúbia, cantaraça. Pelo menos essa vez põe a mão no irmão e diga: sinta a presença de quem habita em você. Diga para ele. Se ele deu glória é porque está aí, ó. É bacachai, é bacossúria, ele baixanda, canta, ele brafácia. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Somos filhos, somos filhos, somos filhos de Deus. Que se manifestem os filhos de Deus habitados pelo Espírito Santo. Abacachai, e é por isso que Paulo chegou para Timóteo e falou: ei rapaz, essa luta não vai lhe matar não. Ei, desperta o dom de Deus que há em ti, porque o Espírito que habita em você não é de medo, mas é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Oh meu Deus. Pode tirar esse medo. Tu não vai fracassar, tua casa não vai cair, porque o Espírito é de poder. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu sou filho, você é filho. Quinto, ele nos liberta do medo da morte. Hebreus capítulo 2, coloca aí versículo 14 e 15. Aleluia. Qual que é o medo do ser humano? Morrer e ter que enfrentar o juízo do inferno. Esse é o medo do ser humano. Mas olha o que Cristo fez. 2,14. É isso, 2,14 de Hebreus. Aleluia. Olha o que diz o texto. Bendito é o Senhor. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte na cruz aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O ser humano estava em pecado, e a lei de Deus diz: aquele que pecar tem que morrer. Então o diabo pegava o ferrão da morte, como se fosse uma abelha com o ferrão, e aí o diabo pegava a morte e ia matando o ser humano, porque estava em pecado. Aí o diabo vinha e matava o ser humano, e ele entrava em juízo e perecimento. Mas olha só, Jesus, ele morreu na cruz para quê? Para livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a sua vida. Hoje sabe por que você não teme a morte? Porque o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Morrer é ganho. 27 para a gente concluir, vamos lá. Mas para que, aí Jesus explica, mas para que não escandalizemos. Vamos lá, primeiro ponto. Essa palavra escandalizar significa colocar um tropeço no caminho de alguém. Veja, oh meu Deus, esse texto nos ensina que o amor nos leva a abrir mão de direitos para alcançar alguém. Jesus abriu mão da sua prerrogativa divina. Jesus é Deus, mas ele abre mão para quê? Para socorrer, para alcançar. Jesus como filho, o que Jesus está ensinando? O templo não é a casa do Pai. Jesus é o quê? É o Filho. Ele é o Filho. Ele não tem que pagar taxa nenhuma, porque ele não tem pecado nenhum. Ele é o Senhor que nos resgata. Mas ele fala, para não eles ficar escandalizados, ou seja, para que se eu não pagar,
eles foi um tropeço para eles não crerem em mim, então eu vou pagar. Olha que coisa que esse Jesus, ele nos ensina. Isso para mim é tremendo. A soberba humana cria obstáculos, o evangelho de Cristo abre caminho, remove as barreiras. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, irmão, não esqueça disso. O homem cria obstáculos, o evangelho de Cristo abre o caminho. Aleluia. Quando você vê que está tendo muita barreira para você engrenar, já está entendendo, né? É o homem criando. Mas o evangelho está, ó. Quem crê que Jesus está tirando todo obstáculo para alguém servir a Ele aqui? Tem pessoa que fala: eu não sirvo por causa disso, não vou por causa daquilo, e não sei do outro. Jesus está tirando esse obstáculo. Vamos lá? Agora isso aqui vai, algumas lições e já encerro. E Jesus disse para ele agora: vai ao mar, olha a direção, lança o anzol, ação, tira o primeiro peixe que subir. Ô irmão, que obra que é essa, irmão? Quantos peixes não existia lá no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia? Olha o que Pedro pescava de rede, irmão. Só que agora Jesus está dizendo para ele: pega com anzol. Porque se ele pegasse com a rede, a probabilidade de ter um peixe com engasgado ali seria maior. Mas Jesus foi bem específico, para você saber que é eu que estou fazendo. Para não deixar dúvida que não tem nada a ver com a sua força, com a sua habilidade. Vai lá e pega o primeiro que subir. Aleluia. Pega isso aqui, se tu não deres glória com essa, está feio. O peixe morreu. Por que o peixe morreu? Porque quando o peixe sai da água, o que acontece com ele? Morre. Aqui é uma lição: o peixe morreu para trazer provisão. Ou seja, Jesus mergulhou nas águas da morte e ressuscitou, trazendo o preço da salvação. Aleluia, glória a Deus. E aí ele aparece para João, exilado na ilha de Pátimos, e diz para ele: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Olha o que ele diz: eis aqui que eu estou vivo. Jesus está dizendo para João: preste atenção. Esse eis está chamando a atenção, preste atenção. O Cristo que você serve está vivo. Aleluia, aleluia. Pega isso aqui é tremendo. Então pega o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca. Ô irmão, escute. Tem duas lições aqui tremendas que nós precisamos saber. Olha só. Jesus vai usar um peixe para quitar uma dívida. Mas, veja, o peixe está lá nas águas, ele não está sendo usado. Só que ele tem valor dentro dele. Veja, o peixe está entre os outros peixes. E ele tem um grande valor na vida dele. E o que diferencia ele dos outros peixes? É o que ele carrega. Então, qual é o peixe que Jesus vai levantar? O que carrega. O que carrega, vocês não estão entendendo, né? O que carrega, meu Deus, o que carrega um tesouro. E eu te digo qual que é o tesouro, 2 Coríntios 4:7. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma aplicação aqui, Temos, porém, esse tesouro, o evangelho, em vasos de barro, para que a excelência, o que sobrepõe, sobrepuja, é algo que é incomparável, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A gente por nós mesmos é fraco, porque a gente é de barro, mas o que nos deixa forte? O tesouro que a gente carrega. Deixa eu falar para os peixinhos de Jesus que está aqui. Sabe o que vai te levantar? É o tesouro que você carrega.
Sabe o que vai fazer Jesus te tirar do... O que vai fazer Jesus te tirar do meio e te levantar é o que você carrega. Deixa eu falar. E peixe que tem tesouro na boca não vai morrer entalado. Ah, meu Deus, vocês não estão aqui não, meu Deus. Peixe que tem tesouro não vai morrer entalado. Abre a tua boca, porque Jesus vai te usar. Cachobedeg da faça, labacanta, labachande comanai. Quem crê que chegou a tua vez? Mas essa vez só toca no teu irmão e diga: chegou a tua vez. Ele te chama para te usar na obra. Você não vai morrer entalado. Tem muita gente que tem recebido de Deus o que? Poder, autoridade, unção, graça, sabedoria, intimidade. E agora Jesus está dizendo para você: eu preciso te levantar. Eu preciso te levantar dessas águas, porque eu vou te usar. Se você não reagiu para a mensagem agora, quando é que Jesus usou o peixe? Quando é? Volta lá. Quando é que Jesus usou o peixe? Olha lá, abrindo-lhe a boca. Abrindo-lhe, abre a boca e deixa o valor que você carrega. Eu vou dar 30 segundos para você abrir a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e mostra o teu valor. Abre a boca e mostra o que você carrega. Abre a boca, porque eu não sei o que está te entalando, eu não sei o que está te engasgando, mas Jesus te pega hoje, Jesus te fisga hoje e te diga: vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar. Eu vou voar aqui, meu Deus do céu. Olha lá, Deus já comeu. Olha lá, os toxinhas já estão lá. Lá na galeria já tem 2 lá no mistério. Aqui no altar já estou ouvindo uns barulhos diferentes. Sabe por quê? Chega de ficar nas águas. É hora de mostrar o teu valor. Ele bacanda rabachanda candaras. Hebai calaço. Terabante co bachande co manai. Terabai que amante co bachande calabassúria. O anzol de Deus está pegando aqui, pastor. O anzol de Jesus está pegando hoje alguém aqui. Urabacanda laço. Acredite quem quiser. Quem que Jesus mandou pescar? Foi Pedro. Quem que é Pedro? O pastor da igreja, o líder da igreja. Então Deus está usando a mensagem do líder para pegar os peixes, para fisgar os peixes. Olha Deus te levantando. Olha Deus te levantando. Olha lá. Aleluia. Mandere bagaça. Canassúria. Eita Deus. Eu vou deixar você adorar. Olha lá. Aonde tiver um peixinho carregando tesouro, que o Espírito Santo pegue ele agora. Eu estou vendo Pedro se levantando no Pentecoste, cheio do Espírito, dizendo: eu não estou bêbado não, eu estou cheio, porque isso aqui é o que profetizou Joel: derramarei do meu Espírito. Deus manda eu dizer para a igreja: eu não sei o que é que está te entalando, porque se você não colocar para fora, você vai morrer engasgado. Eu não sei o que é que tem tentado impedir, mas Jesus está dizendo: peixe
crente que carrega o evangelho não vai morrer nas águas. Tem uma nova unção baixando aqui na casa. Onde tiver uma boca aberta e um coração rasgado, pega aí agora. Olha essa labareda de fogo, olha aí. Tem gente que não vai aguentar. Olha essa labareda te tomando aí. É Deus dizendo: hoje eu te faço subir. Hoje eu te faço subir, porque eu quero te usar. Recanto la bassúria, amande cova xeri mi canda da bagaça, era massúria. Ai meu Deus, tá difícil segurar aqui. Tá difícil, Andréia, segurar aqui. Tá difícil controlar o negócio aqui. Ele para cominar achando como é fácil. Aleluia. Aleluia. Eu encerro. Aí Jesus diz assim, ó: encontrará um estáter, que significa 4 dracmas. 4. Encontrará um estáter. Aí Jesus falou: toma e dá por ti, ou por mim e por ti. Jesus não tinha dívida, tá certo? Mas ele tomou o nosso lugar. Ok, pega essa, mas a questão aqui que eu quero encerrar é essa. Jesus, o Pedro não tinha pagado imposto. Já fazia alguns meses que ele estava em dívida. Agora pega isso aqui. Jesus faz vários milagres em favor da vida de Pedro. Eu cito. Primeiro milagre que a Bíblia aponta que Jesus fez em favor de Pedro, na casa dele, curando a sogra. Depois, Jesus fez milagre, saiu da casa, agora fez milagre no trabalho. Lembra na pescaria? Jesus fez milagre socorrendo ele na tempestade da vida. Quem lembra? Jesus estendeu a mão e falou: você não vai cair não. Ele andou sobre as águas, sentiu o vento forte, começou a afundar. Senhor, me socorre. Jesus socorreu ele. Escute, até esse Jesus é terrível. Até na onde Jesus nem deveria pôr a mão, porque Pedro cortou a orelha de Malco. Fez uma burrada. Jesus falou: rapaz, consertou o erro dele. Pedro estava preso 2 vezes, Atos 5 e Atos 12. O que aconteceu? O Senhor mandou o anjo e libertou ele. Você viu que em várias áreas Jesus só fazendo milagre. E agora, por fim, ele estava sem recurso para manter. E aí Jesus fala o que para ele? Do teu trabalho. Ele não era pescador antigamente? Era a função dele. Olha o que Jesus está dizendo: do teu trabalho, estou abençoando e estou te dando riqueza. Eita, isso aqui é forte demais. E aí eu encerro. Agora entende por que ele escreveu a primeira epístola? Ele disse assim: lançai todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado. Diga com a mão direita levantada, diga bem forte: uma grande provisão está chegando para a minha vida.
As palmas louvam ao Senhor.